E aí, pessoas, mano, vamos aqui para mais um vídeo que eu vou falar sobre WandaVision. Tô falando um pouco mais baixo por causa do barulho aqui, eu não posso fazer muito barulho que é de madrugada. Eu gostaria de falar sobre o terceiro episódio do WandaVision. Se você não sabe, eu fiz um vídeo falando sobre os dois primeiros episódios em um vídeo só, e é o vídeo anterior, então se você quiser pausar e assistir o vídeo anterior e voltar aqui, porque lá eu falo várias teorias. Mas se você não quiser também, tudo bem, eu vou deixar de qualquer forma no final do vídeo os cards aqui pra você ver. Mas sem muita enrolação, vamos lá pro terceiro episódio de WandaVision. Eu queria começar destacando aqui como esse episódio é um episódio estranho, sabe? Que ele causa uma sensação de estranheza o tempo inteiro. Os outros dois episódios têm alguns momentos assim, mas esse terceiro episódio, sem dúvida, é o episódio que mais dá essas sensações de que tem alguma coisa errada. Esse episódio também me remeteu muito a Matrix e muito a Show de Truman. Se você não assistiu nenhum desses filmes, eu vou te contextualizar aqui durante os momentos do episódio que eu for comentando. O episódio ele começa ali lidando com a questão da gravidez da Wanda. E aí tem os momentos ali de diálogos dela, do Visão, de escolher os nomes, que até então eles, pelo menos era esperado por eles, dar a entender que era um bebê só. Um queria que o nome fosse Tommy, outro que o nome fosse Billy. Aí pra não ter briga, a Wanda fala que vai ser uma menina, e no final das contas nem acaba se concretizando isso. Uma coisa curiosa é que ela vai acelerando essa gravidez, né? E aí isso me fez pensar pelo seguinte: da mesma forma que ela acelerou uma gravidez, uma gestação que era para ter acontecido em 9 meses, aconteceu em poucos dias, no mesmo tempo que ela fez isso, será que ela também não vai avançar os personagens? Ela não vai avançar a idade dos filhos dela, em vez deles terem uma progressão de vida normal igual qualquer ser humano? Será que ela não vai acelerar isso? E aí eu vou falar do porquê eu tô pensando sobre isso. Porque no final das contas fica nessa discussão de Tommy e Billy e tal, e ela fala que vai ser uma menina pra não ter briga, só que chega um momento lá que os bebês nascem, e aí são gêmeos, são dois bebês e não um bebê só. E aí um é o Tommy, outro é o Billy, assim fica sem briga. Mas esses bebês, pra quem conhece os quadrinhos, são dois bebês bem importantes, pois eles são Icano e Celery, que são os filhos da Wanda com fragmentos do Mephisto. Aí existem teorias desde os trailers de WandaVision, desde antes de WandaVision estrear, que a Wanda está sendo controlada e que a pessoa que está controlando ela é o Mephisto, um personagem muito conhecido dos quadrinhos. Eu não abordei essa teoria aqui porque, assim, essa teoria de ser o Mephisto, ela é colocada muito pelos conhecimentos de quadrinhos, sabe? Mas em nenhum momento o Mephisto foi apresentado pra gente na série. Então, assim, nunca teve uma confirmação que fosse ele, a não ser o histórico do quadrinho. Então, por isso que eu não cheguei a falar aqui que era ele. Aí eu fico na dúvida de se é a Wanda que tá controlando isso, se alguém tá controlando ela. Eu acho que é um pouco dos dois, acho que ela tem ciência sim das coisas que estão acontecendo, mas que ela também está sendo manipulada. E aí pode ser o Mephisto, pode ser, sei lá, outra pessoa. A gente vai abordar isso mais nos próximos episódios, quando a gente tiver mais relapsos disso do que a gente já teve nesse episódio e nos episódios anteriores. Voltando ao Icano e Celery, eu vou resumir aqui os personagens e falar que o Icano, ele é um dos filhos da Wanda, que ele tem os poderes muito parecidos com o dela, é a melhor forma que eu posso resumir aqui, e o Celery muito parecido com o irmão dela, com o Pietro, que é citado nesse episódio. Por que eu falei dessa questão dela acelerar? Do mesmo jeito que ela acelerar a gravidez, ela acelerar a idade dessas crianças. Porque será que eles já não vão ser colocados, a série não vai acelerar eles no momento que eles vão já estar prontos como Icano e como Celery? E aí eu queria voltar a uma teoria do meu vídeo passado, que eu falava que o ator Evan Peters, que está confirmado nessa série, ele poderia interpretar o Pietro. E aí eu fiquei pensando o seguinte: eu não vou me aprofundar tanto nessa minha teoria porque ela tá no vídeo anterior para não ficar me repetindo aqui. Mas, enfim, resumindo, eu coloquei a possibilidade da Wanda voltar o irmão dela, assim como ela voltou o Visão, que morreu. Só que o ator que interpretasse ele fosse o Evan Peters e não o ator passado, ou então ela voltasse e não fosse aquele Pietro dela mesmo, fosse o Pietro do X-Men da Fox. Só que agora eu fiquei pensando, e se de repente ela não voltasse o Pietro, coisa que eu ainda acho que pode acontecer, mas ao invés disso, quando ela envelhecesse os filhos dela, se isso acontecer, o Evan Peters na verdade não fosse o Celery, já que o Celery tem os poderes do Pietro. Então é uma coisa aí que eu acho que pode acontecer, por isso fica meu questionamento de, assim como ela acelerou a gravidez, ela não pode acelerar a idade dessas crianças, sabe? E aí uma outra coisa que eu gostaria de falar é voltar um pouco às estranhezas desse episódio, assim. Em alguns momentos desse episódio eu disse que ele me remeteu muito a Matrix e muito a Show de Truman. A Matrix pelo seguinte: pra quem assistiu Matrix, sabe que alguns momentos do filme acontece o erro na Matrix, sabe? A gente vive numa simulação, em alguns momentos aquela simulação
apresenta umas falhas que indicam que a gente tá vivendo numa simulação. E pra mim, nesse episódio também acontece isso. Por exemplo, quando o vizinho da Wanda, que eu não me lembro o nome lá, ele tá carpindo, sei lá, lidando com o jardim dele lá, o vizinho da casa dele, e aí o Visão chega ali, conversa com ele e tal, e de repente, ao invés de ele tá cortando suas plantas, ele começa a cortar o muro, um negócio que não faz sentido nenhum. E quando o Visão meio que fala pra ele, tipo, sabe, meio que estranha aquela situação e fala isso pro vizinho, o vizinho continua cortando o muro. É como se aquela realidade já estivesse, sabe, sofrendo alguns erros, até porque a Wanda, como ela tá ali transtornada com os sintomas da gravidez, ela não tá sob um controle tão bem da situação, então por isso talvez esses erros na Matrix tenham acontecido. Em alguns momentos o Visão, ele começa a estranhar algumas coisas. Tem aquele momento com a Wanda que ela faz algo muito semelhante aos 2 episódios anteriores, que é quando as coisas saem do controle, ela simplesmente manipula aquela realidade. Então tem um momento que o Visão chega pra conversar com ela, que algumas coisas estranhas acontecem, ele chega pra falar pra Wanda que tem alguma coisa errada, alguma coisa ali não faz sentido, tal, e de repente tem um corte, ele volta pra antes dessa fala e ele já não estranha aquilo. Então é como se a Wanda ali, assim como nos 2 episódios anteriores, ela manipulasse ali aquela realidade quando ela começa a fugir do controle do que ela quer. É a Wanda que tá fazendo isso por conta própria, ela tá sendo controlada, as duas coisas, ela quer fazer isso, mas ela também tá sendo controlada por outras pessoas que também querem isso, enfim. Fica aí essa dúvida. E os momentos do show de Truman que eu falo é que nos 2 primeiros episódios não dá pra você ter tanta ciência, não que tenha dado certeza no momento, mas não dá pra ter tanta ciência de que os personagens estão conscientes de que aquela realidade ali é uma realidade falsa, sabe? Uma realidade criada pela Wanda ou por seja, sei lá, quem esteja controlando a Wanda. Em momentos parece que eles estão ali sem saber o que realmente se passa naquela realidade. Só que aí tem um momento da personagem Agnes, que eu já falei bastante sobre ela no vídeo anterior, junto com esse vizinho que tá lá cortando o muro, que eles realmente parecem estar interpretando papéis, que é o momento que eles vão falar com o Visão, vai conversar com eles, e meio que eles vão falar pro Visão, sabe, que aquilo é uma mentira. Tipo assim, eles meio que começam a dar umas dicas pra ele, assim, umas indiretas de tipo, você não tá estranhando nada. E aquela pessoa que é a Geraldine, que eu vou mais falar sobre isso também, que é a personagem que fica lá dentro com a Wanda e ajuda a Wanda no parto, eles começam a falar, e aquela personagem, ela não tem família, né? Ela não tem não sei o que, ela não conhece ninguém, ela não tem casa. Tipo, eles começam a dar umas dicas pro Visão, só que meio depois a Agnes principalmente acaba voltando atrás ali e convence o vizinho também, e eles não dão a real pro Visão, mas parecia muito que eles iam fazer isso, sabe? Assim como o médico. Tem um momento de um diálogo com o médico ali, eu não me lembro qual era o diálogo exatamente, mas eu me lembro bem da frase do médico, que o médico fala pro Visão, é muito difícil escapar de cidades pequenas. E ele sai andando. É como se, tipo assim, ele tá falando sobre aquela realidade, sabe? Como se ele tivesse ciente de que ele está preso naquela realidade e que ele não consegue sair dali. Parece que é muito uma dica pro Visão, sabe? Essas partes me remeteram muito a Show de Truman. Então, diferente dos 2 outros episódios, esses personagens, nesse episódio, os personagens coadjuvantes, eles me pareceram muito estar interpretando ali dentro, sabe? Não consciente do que está acontecendo. Enfim, gostaria de falar aqui também sobre eu falei sobre essas partes do Visão, desconfiando das coisas e tal, e queria falar sobre o que se passa lá com a Wanda junto com a personagem Geraldine, que na verdade é a Monica Rambeau. Monica Rambeau é uma personagem que faz parte da SWORD, ela é bem famosa nos quadrinhos. Essa personagem, ela já estava meio que confirmada que ela seria a Monica Rambeau, todas as teorias já estavam feitas desde os trailers também. E a Monica Rambeau parece sim, ela é sim uma pessoa, dá a entender isso, de que ela tá infiltrada ali, sabe? E ela tá infiltrada ali, parece que não sei se pra controlar a situação, não sei qual que é a intenção dela, mas ela está infiltrada ali, ela é de fora daquela realidade e ela tá ali com algum propósito. E aí acaba que ela ali fica dialogando com a Wanda, e acontece aquelas coisas da Wanda ter que lidar com alguns problemas ali, ela começa a querer esconder a gravidez, enfim, outras coisas ali, mas uma das coisas que chamam bastante atenção é que quando os bebês nascem, e nascem 2 bebês, são gêmeos, a personagem fala pra Wanda, né? Nossa, são gêmeos. E naquele momento a Wanda dá uma parada assim e ela se lembra do Pietro. E ela diz isso, ela diz, eu também sou gêmea. Ela fala, eu tinha um irmão, Pietro.
Cara, essa cena é muito foda, muito foda, muito foda mesmo. Esses momentos da WandaVision são animais, animais, animais. Então, do mesmo jeito que ela trouxe o Visão, ela não esqueceu do irmão dela, ela lembra do irmão dela. E aí fica essa dúvida, né? Ela vai trazer o Pietro de volta em algum momento, ou será que não, sabe? Mas enfim, ela tá ciente disso que aconteceu. Na sequência dessa cena, a Monica Rambeau, né, que ali tá como Geraldine, fala pra Wanda, ele foi morto pelo Ultron. E na hora que ela fala isso, a Wanda fica pistolaça. E aí ela ficou pistola ela mesma por conta própria, ou ela tá sendo controlada também, as coisas ali começou a sair do trilho, e a pessoa que tá controlando ela, que, sabe, colocou isso nela e tal. E aí entra um passo a mais da Wanda pra mim na série, que é o seguinte, quando as coisas saem do controle dela no primeiro e no segundo episódio, e até esse momento no terceiro, ela modifica aquela realidade. E aí o que dá pra entender em alguns momentos é que às vezes ela esquece que ela tá numa realidade, mas quando as coisas começam a ir do trilho, ela se lembra e modifica aquela realidade conforme as vontades dela. Só que aí nesse momento ela dá um passo a mais, que é ela simplesmente manda a Monica Rambeau, ela manda pra uma outra realidade. Então naquele momento, quando ela simplesmente joga uma personagem que tá na realidade, uma pessoa que tá na realidade dela por uma outra realidade, é como se não só se ela tivesse ciente de que aquela realidade ali, ela meio que tá criando tal, mas que realmente existe a outra realidade verdadeira e que a personagem ali não tá agindo de acordo com o que ela quer e ela tira ela dali. E a cena ela é muito foda porque a Wanda ali, ela tipo, mano, impõe medo mesmo, né? Ela, sabe, você sente a ameaça dela ali. Quando ela começa a questionar a personagem, o que você disse? Ela começa a ir andando em direção à personagem e tal, é uma cena bem ameaçadora ali, e a Wanda fica até assustadora nesse momento. E aí, como eu disse, né, ela fica questionando sobre o negócio do Ultron e tal, e aí no elenco de WandaVision também está confirmado o ator que fez a voz do Ultron no cinema. Então, o ator que fez a voz do Ultron no cinema está confirmado no elenco da série. Então em algum momento a gente deve ter o Ultron, a voz do Ultron aí em WandaVision. Só pra encerrar aqui, é importante falar que a Monica Rambeau é arremessada pra uma outra realidade, e quando mostra ali parece ser a base da SWORD, que é uma espécie de SHIELD. E aí o episódio acaba mais ou menos nessa parte aí, e agora é esperar o que vai acontecer no outro. Os filhos da Wanda nasceram, o Visão está cada vez mais, sabe, chegando perto de furar essa bolha e entender o que tá acontecendo. Mas enfim, vamos esperar o próximo episódio aí. Não sei se ele vai se passar na década de 70 ainda. Eu sei que nos trailers tem uns momentos bem década de 80. Então talvez o próximo episódio possa ser na década de 80. Mas fica aí pra gente esperar. Me fala aí as suas teorias, eu quero muito saber. Eu gostei muito do episódio, achei muito bom. Como eu disse, um episódio que te deixou com um sentimento de estranheza do começo ao fim. A série ela é muito bem escrita assim. Então é isso, até o próximo vídeo. Estou ansioso pro próximo episódio, vamos ver no que vai dar essa zoeira aí. E é isso, até a próxima, falou!